O nosso convidado de hoje é outro homem do ténis, já fez muito pela modalidade e certamente vai fazer. João Antunes, bem-vindo. Obrigado. João, como é que começou a tua vida no ténis? A minha vida no ténis começou numa forma que hoje em dia olho para trás e é um bocadinho emocional para mim, porque portanto, o meu pai jogava ténis com os amigos no Estádio Nacional, típico, não é? E eu ia com ele de manhã, punha a bater bolas à parede e tudo mais. E um dia faltou dos parceiros para o quadrado, não é? E, hum, e pronto, e eles, metem o miúdo e tal, e o meu pai meio atrapalhado, miúdo tem 10 anos ou 9, já nem me recordo bem. Mas de certeza, sim, joga ali, meteram com o melhorzinho lá e tal. Era um senhor apaixonadíssimo por ténis, adorava ténis e tudo mais. E joguei com ele. Ele, o seu puto joga para cá, tens que o pôr já a treinar e tudo mais. Bem, nisto tudo, comecei no Jamor, ter uns treinos. Lembras-te quem era o teu primeiro professor? É assim, eu comecei numa brincadeirinha, eles rapidamente me passaram para cima e tive duas pessoas que são icónicas do nosso ténis, que é o Luís Farinha e o professor Carona. Pronto, depois entretanto entre Mário Azevedo Gomes e tudo mais, mas ali depois acabei por estar pouco tempo porque tinha dificuldade em ir para lá e pronto, e depois passei para a escola de ténis que na altura estava o Luís Flores Marques, que era mais perto da minha casa, apanhava um comboio, em 15 minutos estava no treino e foi... E a partir daí, pronto, foi Qual é o percurso? Sais daí do Jamor, vais para a escola do escola de Flores e ténis depois? de Sintra. Depois, entretanto, na altura eu ainda passei ali pelo Borel na Amadora, que era do meu lado de casa, eu vim em Queluz. Estive ainda no Ace-Team lá com o Pedro Bivar, porque o grupo em si também estava mais enquadrado com aquilo que seria um pouco as minhas ambições em termos competitivos. E pronto, depois fui treinar para a Federação, na altura chama-se Centro Nacional de Treino, que hoje em dia é o CAR. Quando jogas Vila de Conde ainda estavas no Pedro Bivar, no esse time? Eu Vila de Conde eu nunca joguei. Mas foste lá como treinador Como então? treinador, sim. Sim. Sim, tive nesses torneios ITF, acompanhei quando trabalhava também no Ace Team, mas já como treinador. Quando pensaste, quando jogavas ainda, quando foste treinar para a Federação, pensaste alguma vez, a tua ambição qual era de ser jogador? É assim, eu tinha uma ambição que lá está, tipo, olhando para aquilo que seria a realidade, não estava enquadrado, ou seja, eu gostaria de ser um dia um top 10, não é? Mas tendo em conta o contexto, não é? A nossa história tenística, quer dizer, nunca tínhamos tido nenhum, apesar de poder ser considerado um objetivo que pode ser legítimo como miúdo, não é? Mas acabaria por ser um pouco irreal, pois acabou por ser meio ajustado para chegar ao top 100. Só que lá está, tipo, em termos de enquadramento técnico, tudo certo, só que eu não tenho uma família com muitas posses e tudo mais, e acabei sempre por não conseguir jogar o número de torneios internacionais que seria suposto jogar, e não é questão de oportunidades, a Federação deu-me imensas oportunidades, tentou-me ajudar, dentro das suas limitações e tudo mais, mas realmente era muito complicado, era uma época difícil, não havia muito dinheiro mesmo no ténis, os apoios eram escassos, o que fez com que precipitasse um pouco o final da minha carreira, jovem, não é? Tinha 20 anos, poderia ter continuado a jogar, em tempos, nos primeiros 2 anos em que estava como treinador, ainda abanei um bocadinho, e ainda jogava também os prize money e tudo mais, sim. Mas ainda vacilei e se calhar ainda continuava, mas realmente já estava noutro registro, já estava na universidade. Como é que entra o treino na tua vida? O treino, portanto, na perspectiva de treinador, não é? É assim, eu quando estava naquela... Período de deixar de ser jogador. Deixar de jogar, aquilo que passei ali por algumas fases. É assim, eu sempre fui bom aluno, sempre tive umas boas notas e sempre gostei da área da ciência. Pronto, na altura ainda pensei, se calhar gostaria até de ser de medicina, lembro perfeitamente de ir com o Tiago Vinhas de Sousa ver as inscrições para a universidade, ele acabou por... Ele é médico, não é? Exato. Mas aquilo havia ali qualquer coisa que estava-me a dizer,
eu estou há 2 anos sem estudar, estive só aqui a jogar para ser profissional e tudo mais, será que eu vou ser um bom médico? Será que eu vou conseguir realmente ajudar as pessoas como deveria ser? Pronto, e depois surgiu esta situação de me inscrever na Faculdade de Universidade Humana, e eu pensei, bem, é assim, se eu realmente acho que eu não tive as condições todas, e agradeço imenso a todos os treinadores que passaram na minha vida, por todos eles participaram de uma forma ativa naquilo que eu sou hoje, mas deixa-me tentar acrescentar mais alguma coisa. Vou estudar, vou investir tempo na minha carreira como universitário, não é? Vou investir tempo na minha formação como treinador e tentar dar a todos os atletas que passem pela minha mão o melhor que eu conseguir. Pronto, e isso foi sempre a minha teu ambição. objetivo, a tua ambição. Exatamente. Foi por aí que a carreira de treinador aparece. Quais são os primeiros momentos em que dás treino? Começas a treinar a iniciação, já a competição? Como é que isso funciona? Não, eu acho que comecei pelo sítio certo, que é o que eu aconselho toda a gente que deixa de jogar, tira o curso, por exemplo, até treinadores nível 1, antigos atletas meus, tenho conversas, até porque hoje em dia, como também pertenço à parte da formação da federação, tenho a oportunidade de partilhar esses momentos com esses jovens, e o que é que acontece ali um pouco? Eu comecei pela competição, portanto o Pedro Bivar, assim que soube que eu ia deixar de jogar, chamou-me. Eu também, apesar de estar a treinar na Federação, no Centro Nacional de Treino, sempre representei o Ace Team. Era um clube que eu me identificava, mesmo até pela própria atitude positiva, a maneira como o Pedro também sempre se envolveu com esta questão dos interclubes, do clube, viver os atletas, a paixão que ele tem e ainda tem pelo ténis. Aquilo acabou por ser um convite quase era normal, era olha, deixa jogar e vens para aqui, pronto. E comecei pelo grupo de competição que ele tinha, portanto a ajudá-lo um pouco, a tomar um pouco a conta daquilo, tentar passar um pouco também a minha experiência de treinador, constituir equipa com os outros treinadores que lá estavam, que também eram treinadores já apesar de pouca experiência, exatamente, mas que têm e mesmo ainda hoje trabalham a um bom nível. A ideia foi começar nesse registro assim, que é o que eu digo, como é que eu vou começar com miúdos pequenitos se eu realmente não tenho ainda tanto contacto com isso e é uma coisa que está assim tão longe, o que é que eu vou fazer com eles? Tanto que a primeira vez que o Pedro me coloca numa situação dessas, eu acho que estava mais nervoso do que ir jogar para a final de qualquer torneio. E eu assim, o que é que eu vou fazer com estes pecabuchos agora? Ai meu Deus, diverti-me imenso. E aí foi quando eu senti, ok, eu acho que tenho aqui uma veia pedagógica, tenho paciência para os miúdos e é por aqui que eu vou, que eu vou mesmo, não só a área da formação, seja qualquer parte, desde o alto rendimento ou até aos escalões mais baixos. Aí eu senti, eu gosto mesmo de ensinar, eu gosto de passar conhecimento. Ficaste mais tempo lá no Ace Team, quando é que surge depois a possibilidade de trabalhar, por exemplo, agora estás com a Inês Murta e estás com um projeto com mais jogadores, quanto tempo é que demora até chegares a este momento? É assim, o percurso, portanto eu tive 3 anos no Ace Team a trabalhar, entretanto o João Cunha Silva tinha iniciado o seu projeto em Oeiras. O João Cunha Silva sempre foi uma pessoa, quer como atleta, quer como profissional, que eu sempre respeitei imenso. Uma referência. Exatamente, é isso mesmo, uma referência de profissionalismo, de maneira de estar na modalidade, que eu sempre admirei. E na altura surge o convite, lembro-me de termos trocado umas palavras no balneário enquanto jogávamos um campeonato nacional da primeira divisão de interclubes, depois de jogarmos, até tínhamos jogado um contra o outro, e eu de brincadeira até, um dia até trabalhava contigo e tudo mais, e ele, então é só uma questão de falarmos. Pronto, e a coisa surgiu depois até naturalmente, conversámos, e o que é que acontece? Eu acredito nas minhas potencialidades, acreditava e continuo a acreditar, neste momento já não são potencialidades ou capacidade de ser um bom treinador, creio que já sou um treinador acima da média. Mas na altura eu precisava de algo, tipo ter uma referência, e para continuar sempre em busca dos meus objetivos. E foi nesse contexto que aparece um pouco esta situação. Ou seja, assim que surge o convite dele, eu penso, aqui vou estar a trabalhar com alguém que andou muito tempo no circuito, se eu precisar que
de ter umas luzes, uma orientação. Um conselho, bem, pelo circuito é assim, para andar para ali é assim, e naturalmente acabamos por trabalhar. Além de pensar, bem, eu posso ajudar também a trazer uma mais-valia ao projeto se eu realmente confio nas minhas capacidades. Pronto, e foi acontecendo a partir daí, pronto, tudo começou, o Frederico Gil entra ao mesmo tempo que eu entro neste projeto, entrou com 17 anos, e vamos lá ver, eu posso considerar que o meu crescimento enquanto treinador veio um pouco nesta base, ou seja, foi o crescimento do Frederico Gil enquanto atleta, o observar, o ultrapassar etapas, o que é um jogador que entra, pronto, nos primeiros tempos não, mas agora vamos passar para o nível Challenger, agora estamos a abordar já torneios ATP, agora já estamos às portas do top 100, pronto, e esta... Que importância teve isso naquilo que é o João Antunes hoje? Muita importância, teve muita importância porque é o chegar à conclusão de convicções que se tem, chegar à conclusão de coisas erradas ou ideias erradas que se tinha, determinados preconceitos e o criar uma concepção de, ok, este é o caminho, sabendo porém que é assim, isto não tem que haver um caminho largo que se vai estreitando à medida que estamos a chegar. Mas através de uma data de estratégias de trabalho, metodologias de treino, que sabemos que nos leva realmente a chegar a esse patamar. E realmente isso, como eu te estava a dizer, acabou por me dar certezas e passar-me convicções no trabalho que efetuo hoje em dia. Hoje em dia estás com a Inês Murta, estás com um grupo no CIF, Sim. com o André Podalca, onde faz parte o João Domingos também, Sim. o Daniel Batista e Exato. outros jogadores. O tipo de trabalho que tu fazes, visto de fora, é um trabalho de muito profissionalismo e nota-se aqui muita cumplicidade entre todos. É isto o resultado para o sucesso? A ideia tem que sempre passar por um trabalho de equipa e foi uma coisa, tanto o chamada equipa técnica, não é? Portanto, esta coisa do one man show existe, por exemplo, se eu sou o treinador de um atleta só, sou o treinador do Federer, sou o treinador do João Sousa, como por exemplo está um Frederico Marques. E mesmo assim, por trás destes atletas existe muitas vezes uma equipa por trás, onde apenas aparece muitas vezes esta figura do treinador, porque acaba por ser o líder do processo. Num sentido, por exemplo, de equipa de uma forma transversal, não é? Nós temos que criar tipo uma espinha dorsal, portanto, começar pelo treino dos mais jovens até chegar a este do alto rendimento, porque isso de trabalhar só com estes atletas mais velhos não faz sentido se não estivermos a trabalhar também na base. Pronto, e se as coisas não estão ligadas, acabamos por deixar para trás. É inconsequente. Porque... Sim, exatamente. Portanto, não vamos ter os resultados que queremos mais à frente e muitas das vezes acabamos por nem saber bem o que é que estamos à procura. E neste pressuposto aqui no CIF, quando aparece esta situação do projeto, foi um bocadinho, ok, agora quero seguir ou tentar fazer o meu caminho sozinho e tentar fazer algumas coisas e quero fazer algumas coisas que são convicções minhas, em que quando saio e deixo de trabalhar com o João Cunha Silva, acabo por procurar o quê? Procurar uma estrutura que tem uma estrutura em termos de campos, uma infraestruturas, espetacular. O Manecas deu-me toda a liberdade para tomar a rédea da situação e confia naquilo que é o trabalho que eu posso efetuar. Além de já ter por trás também uma equipa estruturada que permite trabalhar esta tal espinha dorsal, desde a escolinha, ao trabalho de formação dos mais novos, sejam sub-8, sub-9, sub-10, os sub-12 e sub-14 já enquadrados, onde eu também trabalho com eles para tentar fazer a ligação e não estar só ali a trabalhar no topo, porque muitas das vezes o que é que acontece? Há um clichê que é, isto começamos a trabalhar com a base, não temos que falar de alto rendimento ou o que seja. Para mim isso não faz sentido. Nós temos que saber onde é que queremos chegar para começar a trabalhar com eles também em baixo. Não vamos trabalhar as mesmas coisas, mas vamos trabalhar com o objetivo de chegar lá, para não cometer alguns erros que depois desenvolvam determinados, seja padrões de motores, seja determinados vícios que se possam chamar, que depois vamos ter que estar a desmontar mais à frente para cumprir os nossos objetivos para efeitos de alto rendimento. Portanto, aqui neste sentido, portanto, tudo ali está montado e a tentar-se melhorar, como é óbvio, não é? Eu todos os dias tento melhorar como treinador também, até costumo dizer que tento melhorar não só como treinador, como também em casa como pai, como marido e etc. Portanto, acho que as pessoas tentam sempre melhorar todos os dias. Exatamente, melhorar todos os dias.
E ali é o que acaba. Portanto, vamos no nosso terceiro ano, iniciámos em fevereiro de 2017. A estrutura és tu, André Padalca? O Dani Soalé, portanto, estes mais ligados a esta parte do alto rendimento. Depois temos o Bruno Catalão, que é o coordenador da escola e da parte do centro treino das camadas mais jovens. E depois pronto, temos ali um grupo de treinadores, Luís Lourenço, Soares, o Vitinho, o Diogo Lourenço, o Nuno Lourenço, o Sino, o Paulo Joaquim, que trabalham com estes mais novos e que vão fornecer aqui lá está, tipo, mão de obra para ser trabalhada mais massa tarde. crítica para podermos continuar a trabalhar. Não é? No trabalho que fazes com homens e mulheres, gostas mais de treinar as mulheres ou os homens? São coisas diferentes. Eu não vou dizer que gosto mais. Mas acreditas que é necessário ter um perfil específico para treinar mulheres? É preciso ter uma atenção diferente. É preciso ter uma atenção diferente por alguma especificidade que há. No entanto, muitas das vezes, uma coisa que eu não gosto muitas vezes de falar é dizer que o ténis feminino é assim e só se treina assim, o ténis masculino é assim e só se treina assim. Há coisas que, se nas mulheres forem evoluindo, e o ténis moderno tem vindo a evoluir neste registro, há coisas que podem ser feitas de uma forma semelhante. Obviamente, em termos anatómicos, as mulheres têm diferenças, não é? Vão ter uma anca mais larga, têm mais dificuldade às vezes em determinados deslocamentos e tudo mais, o que faz com que o ténis tenha que ser um pouquinho já mais agressivo. Mas não quer dizer que não consigam também criar situações de bola mais pesada para depois abrir jogo, jogar, por exemplo, bons serviços e primeira bola, que acaba por ser um pouco o contexto tático que também é adequado tipo ao ténis masculino. Agora, é assim, vamos estar a trabalhar com uma menina, temos que a entender, temos que a perceber, temos que a enquadrar num determinado estilo e às vezes afetivo, mesmo para também retirar um sumo positivo de tudo isso. Os rapazes não necessariamente têm que ser diferentes, eles precisam de carinho também, precisam de se sentir bem com a pessoa que estão ali, exatamente apoiados. Mas embora muitas das vezes pode ser às vezes vou dizer um bocado mais bruto, mas não é bem. É mais assim. fácil falar com eles estão mais receptivos a esse tipo de comportamento. Sim. É mais importante o processo ou os resultados? É assim, o processo leva ao resultado e nós temos que passar algumas fases. Uma fase em que os miúdos, quando começam, têm que aprender também a divertir-se, não é? Eles têm que treinar e gostar do que estão a fazer. Só que o gostar do que estão a fazer não é o que eu costumo dizer, não é estarmos aqui a divertir o miúdo e porque eu conto anedotas ou porque eu levo um nariz de palhaço e estou ali a fazer uns truques e cuspo fogo, não é? E o puto ri-se e não sei o que mais. Não, é simplesmente para passar-lhes a ideia de vamos ter sucesso. Vamos ter sucesso. E o sucesso não é ganhar, o sucesso é eu executo aquela pancada para ali, uau! E começam a entender o jogo. E já começa a fazer coisa. E então gostam do que estão a fazer. E depois há aqui um problema que eu tenho visto de uma forma algo preocupada, é que algumas vezes passa-se desta fase logo para o treinar para competir. Portanto, ou seja, não, já é de competição e não se passa muita disciplina do treino. Portanto, a fase do treinar para treinar, portanto, eles aprenderem a treinar, eles saberem de ser disciplinados, eles saberem tipo, o resultado que dá, o que é que paga cada vez que... o espírito de sacrifício, saber o foco vai dar... Focam numa coisa e aquilo, o resultado aparece. Não é o resultado de ganhar, mais uma vez, é o resultado de conseguir jogar várias vezes a bola num sítio com qualidade e que depois aquilo, lá está, depois fazem uns pontinhos e aquele e tudo mais, eles ficam todos felizes e, bem, pronto, ok, estamos no caminho certo. Portanto, saltamos da fase em que estamos a criar um atleta para se divertir e passamos logo para a fase da competição, a primeira coisa que ele vai pensar é ganhar. Portanto, queimam etapas, não é? Lá está, tipo, o processo perde-se. Portanto, o foco na performance perde e o resultado acaba por aparecer de uma forma precoce, mas vai tirar tudo aquilo que vai ser a evolução do atleta mais para a frente. Em várias conversas que já tivemos, e inclusivamente relacionadas com o ténis feminino, neste momento como é que vês o ténis feminino em Portugal? É assim, o ténis feminino neste momento está abaixo do que seria expectável. Não tem a ver... seja com topo, seja com embaixo, é uma forma global. Penso que e a maneira como eu estou a olhar para isto é as referências ou não são adequadas ou nem sequer estão presentes. Algumas vezes os torneios podem não estar a ser, principalmente na parte mais acima, indicados para a evolução e o ganhar confiança das nossas atletas e numa fase inicial, possivelmente em algum momento podem não estar a ter tanto sucesso na transição do que eu estava a dizer. Portanto,
assim que entramos em competição, o resultado passa a ser mais importante. Ao passar a ser mais importante, quando ganhamos está tudo certo, quando perdemos estou a perder tempo de ir para a praia com as minhas amigas e coisa, se calhar é melhor eu ir deixando, ou treinar menos, e a dúvida... A resiliência então é fundamental nesse momento. Sim, sim, sim. É algo que... Ser resiliente, tentar acreditar sempre que as coisas... É fundamental, mas temos que ser nós a promover. Uma das coisas que eu costumo dizer muitas das vezes é tudo o que eu faço no treino, não é? Ou o que não acontece da forma como eu espero, a culpa é minha. E a culpa é minha num bom sentido. Ou seja, portanto, eu tenho que continuar à procura de mudar e mudar e mudar e mudar até conseguir. E vou chegar muitas vezes ao final do dia e não vou conseguir, ok? Mas vou tentar, pelo menos, alterar alguma coisa para que o processo continue a rolar da forma mais adequada. E neste sentido, se nós estamos a perceber que às vezes há coisas que possam estar a ser feitas de forma errada, poderia ser mais produtivo tentar fazer alguma alteração, ou olhar se calhar para a base e ver o que é que estamos a fazer, será que está a resultar, será que não está, o que é que já fizemos durante X tempo. Acho que acaba por haver ciclos muito curtos de projetos no nosso país. Acho que poderia-se dar um bocadinho mais de tempo. Sim. Por falar em projetos, quais são os projetos que o João Antunes tem para o que resta da tua carreira? São muitos anos. Sim, eu espero. Sim, eu espero que eu goste do que faço. É assim, projetos. Ambições, vá. Sim, eu gosto de como estou neste momento. A ideia será criar uma equipa cada vez mais sólida, pertencer a uma equipa muito sólida, que esteja perfeitamente ciente de o que é e cada um qual é a sua missão, passando entre, ok, este treinador fez isto, ou é o responsável por isto, possa ter outros a trabalhar com ele, e agora quando passa para aqui, este treinador já nem está a pensar, ou vai perguntar, porque já sabe o que é que já vem daquele, e às tantas tipo a coisa está aliada de tal maneira que funciona de uma forma muito natural, coerente e natural, ou seja, portanto, já não é pensada e muito presa e muito mecânica. Essa será a ambição a médio e longo prazo. E médio prazo. A longo prazo é quase a reforma, não é? Manter isto, mas não tens nenhuma ambição de, por exemplo, andar só com uma atleta, mesmo que seja do teu grupo, ou um atleta pelo circuito? É assim, há vários atletas que ou trabalharam ou agora trabalham comigo que eu não tenho qualquer tipo de problema de abraçar uma situação aqui. Neste momento já tenho uma situação familiar mais estabilizada, o miúdo já é mais crescido e tudo mais. No entanto, é algo que não se proporcionou, porque eu não sei, eu acho que é um bocadinho aqui a coisa de tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis a tentar chegar aos seus objetivos. E não apenas um... Por isso é que eu digo que eu acredito na equipa. Okay? Chegar a isso, talvez mais velho, possa abraçar um projeto assim, mais individual, mais focado nisso. Não quer dizer que amanhã não possa acontecer, ou para a semana, claro. mas a ideia não é essa para já. Vivias sem o ténis neste momento? Pai, tive quarentena, tive muita dificuldade. Acho que isso já responde. Depois da quarentena, acho que as pessoas já perceberam bastante o que é que lhes faz falta, não é? Muito bem. João, muito obrigado. Felicidades.